Todos estão vendo? Sim, tudo ok. Pode começar. Deixa eu colocar só a telinha aqui para o lado. Então, bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Meu nome é Cidiane Barros, eu sou orientanda da professora doutora Alice Valença Araújo, e o nosso projeto, ele apresenta como título Avaliação da atividade antagonista da tiopirimidinona 7A sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos e sua resposta em ratos submetidos à restrição proteica durante a gestação e lactação. Então, os adrenoreceptores são os receptores para as catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, e eles são divididos em receptores alfa e beta adrenérgicos, e cada um deles apresentam subdivisões. Os receptores alfa são divididos em alfa-1 e alfa-2, e os receptores alfa-1 adrenérgicos apresentam 3 subtipos. E esses subtipos estão distribuídos amplamente pelo nosso organismo, estão presentes no trato geniturinário, no sistema cardiovascular, certo? E a ativação desses receptores promove um aumento da concentração de cálcio intracelular. Esse aumento de cálcio no trato geniturinário vai levar a uma contração do músculo liso do trato geniturinário. Já nos vasos sanguíneos vai provocar uma vasoconstrição, que essa vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica e, assim, aumenta a pressão arterial. Então, esses receptores alfa-1 adrenérgicos, eles participam da regulação da pressão arterial, bem como do controle urinário. E de modo que possa estar tratando condições associadas a esses sistemas, a gente encontra, então, os antagonistas dos receptores alfa-1 adrenérgicos, que podem ser utilizados para tratar sintomas do trato urinário, para hiperplasia benigna de próstata e também para hipertensão arterial sistêmica. No entanto, os antagonistas atualmente existentes, eles apresentam algumas limitações. Alguns deles apresentam tempo curto de meia-vida, outros apresentam baixa seletividade e alguns têm ocasionado até a apoptose em determinados tecidos. Uma apoptose esta que é independente de receptor alfa-1 e que é devido à quinazolina presente na estrutura de alguns antagonistas dos receptores alfa-1 adrenérgicos. Então, diante disso, surge aí o interesse, a importância da busca por novos antagonistas dos receptores alfa-1 adrenérgicos e que não sejam a base da quinazolina. E dentre os compostos bastante estudados, a gente encontra as pirimidinonas, que são compostos dotados de grande atividade biológica. E elas apresentam estrutura semelhante com alguns compostos presentes em alguns antihipertensivos. E o Departamento de Química Fundamental, que é coordenado pela professora doutora Janaína Vessiani dos Anjos, tem buscado aí há algum tempo sintetizar vários compostos contendo esses anéis de pirimidinona, através de uma síntese multicomponente que reduz o tempo de produção dessas moléculas. E aqui a gente observa, de acordo com Andrade e colaboradores, que algumas dessas moléculas contendo esses anéis de pirimidinonas foram capazes de reduzir a contração induzida pela fenilefrina. A fenilefrina ela é um agonista seletivo alfa-1 adrenérgicos. E dentre as várias séries que foram sintetizadas, a mais promissora, a que foi mais capaz de reduzir essa contração induzida pela fenilefrina, foi a série dos sais sódicos das tilmetilpirimidinonas, em que aqui a gente observa a sua estrutura, e a partir disso é proposto agora fazer substituições do grupo enxofre por outros átomos. Dentre eles, a gente vai encontrar aqui a alquila, em que vai ser substituído o grupo enxofre pela alquila, e a partir disso nós teremos o composto 7A, que é o composto que será utilizado nesse nosso projeto. Como já falado anteriormente, os adrenoreceptores, eles participam da regulação da pressão arterial sistêmica, uma vez que eles vão estar mediando as respostas às catecolaminas, regulando, então, o tônus simpático vascular. E tem-se observado que, caso ocorra alguma hiperatividade simpática, associada a essa hiperatividade simpática, ao surgimento de uma desregulação da pressão arterial. E há muitos estudos que mostram que o aporte nutricional inadequado apresenta uma relação com o surgimento dessa hipertensão arterial sistêmica. E existem vários estudos que correlacionam, então, esse aporte nutricional inadequado com o surgimento da hipertensão arterial sistêmica. Um dos modelos bastante empregado
é o modelo de restrição proteica, em que tem se observado que animais que foram submetidos a uma restrição proteica durante gestação, lactação, pós-desmame, têm apresentado na vida adulta um aumento da pressão arterial. E um dos mecanismos que justificam esse aumento da pressão arterial ocasionado por essa restrição proteica é a hiperatividade simpática. Aqui nós trouxemos 2 estudos, um de Tropi colaboradores e Gomi de colaboradores, em que eles observaram que a restrição proteica após desmame, ela ocasionou uma resposta mais acentuada à prazosina, quando comparado ao grupo controle, o que eles sugerem também essa hiperatividade simpática em animais que foram submetidos a essa restrição proteica após desmame. A prazosina ela é um antagonista dos receptores alfa-1 adrenérgicos. No entanto, são poucos estudos que avaliam a participação dos receptores adrenérgicos em modelos de restrição proteica durante a gestação e a lactação. Assim, surge o nosso interesse também de investigar a resposta do nosso composto 7A em animais que foram submetidos a essa restrição proteica durante a gestação e a lactação. Então, nossa hipótese é que o composto 7A é antagonista dos receptores alfa-1 adrenérgicos e sua resposta é acentuada na prole de ratas submetidas à restrição proteica durante a gestação e lactação. Nosso objetivo geral é caracterizar a ação do composto sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos em artéria aorta e ducto deferente de ratos e verificar sua resposta vascular na prole de ratas submetidas à restrição proteica durante a gestação e lactação. E os nossos objetivos específicos, caracterizar a ação antagonista do composto 7A sobre os receptores alfa-1 adrenérgicos em artéria aorta e ducto deferente de ratos, verificar a resposta do composto em artéria aorta da prole de ratos submetidos à restrição proteica durante a gestação e lactação, avaliar a resposta do composto na pressão arterial de ratos acordados, avaliar a toxicidade aguda oral do composto 7A. Como já falado, nosso composto, a gente tem aqui a sua estrutura, ele foi sintetizado e fornecido pelo Laboratório de Síntese Orgânica da UFPE em Recife. Com relação aos animais e dieta, para caracterizarmos e avaliarmos o efeito na pressão arterial, nós utilizaremos ratos Wistar machos com 2 a 3 meses de idade, que esses animais receberão a dieta padrão de biotério. Para verificarmos a resposta do nosso composto em animais que foram submetidos à restrição proteica, uma vez que for confirmada a prenhez, esses animais, certo? Eles irão para a fase, então, de gestação e lactação, uma vez que for confirmada a prenhez, e serão divididos em 2 grupos. Um grupo que receberá a dieta controle, com 17% de proteína, e um grupo que vai receber a dieta hipoproteica, com 8% de proteína. E cada grupo receberá sua respectiva dieta durante a gestação e a lactação. Após o desmame, os filhotes eles passarão a receber dieta padrão de laboratório e aos 60 dias de vida as análises elas serão realizadas, em que nós utilizaremos aqui os animais machos. Iremos também realizar o estudo da toxicidade oral aguda. Para isso, nós utilizaremos camundongos suínos fêmeas e esses animais receberão dieta padrão de biotério e água filtrada. Todos esses animais que nós acabamos de citar foram provenientes do biotério do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, estão sendo mantidos no biotério do Centro Acadêmico de Vitória, em que serão acondicionados também em gaiolas apropriadas e mantidos sob condições controladas de iluminação e temperatura. E aqui o nosso projeto ele já foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Uso Animal. Aqui a gente vai mostrar para vocês como é que ocorre a preparação do ducto deferente da artéria aorta. Então, como já falado, o ducto deferente e a artéria aorta vão ser utilizados para nós caracterizarmos a nossa molécula, para nós verificarmos se realmente ela é antagonista dos receptores alfa-1 adrenérgicos. E a artéria aorta, nós utilizaremos a artéria aorta dos animais cujas mães foram submetidas à restrição proteica durante a gestação e lactação, para verificarmos como vai estar sendo essa atividade do nosso composto nesses animais submetidos a essa restrição proteica. Então, os animais eles serão anestesiados com isofurano, em seguida eles serão mortos por decapitação, o ducto deferente e a artéria aorta serão removidos, a partir disso serão cortados em anéis e serão montados aqui nas cubas presentes no banho de órgãos. Serão conectados também entre 2 ganchos
E aqui a gente observa o sistema em que a gente verifica todas essas atividades que vão estar ocorrendo nesses anéis. Aqui a gente tem um amplificador que vai estar conectado ao computador, tudo sendo mostrado através de imagem gráfica. Esses anéis ficarão imersos em soluções apropriadas, com pH ideal, temperatura ideal, é uma simulação do organismo vivo, de modo que esses anéis possam permanecer viáveis. E após montados, eles permanecerão numa tensão ideal. O ducto deferente permanece numa tensão de 1 grama e a artéria aorta numa tensão de 1,5 grama. E após um período de estabilização, para esses anéis se adaptarem, a gente realiza um teste de viabilidade tecidual. Uma vez que for confirmada essa viabilidade, a gente então realiza os protocolos. Então, aqui a gente tem os protocolos para caracterizarmos o composto 7A, em que nós faremos curva, concentração, efeito cumulativa para a fenilefrina. Então, aqui nessa imagem exemplifica aí essas doses crescentes de fenilefrina que vai ser adicionado, certo? E isso na ausência do nosso composto, que é o grupo controle, na presença do nosso composto, que nós utilizaremos 3 concentrações, e também na presença da prazosina, que é o nosso controle positivo. E isso nós faremos em anéis com endotélio íntegro e sem endotélio, para verificarmos a participação do endotélio, e também em ducto deferente. Em seguida, também realizaremos curva, concentração e efeitos cumulativas para o cloreto de potássio, na ausência e na presença da prazosina ou também do nosso composto. E, por fim, também realizaremos curva, concentração e efeitos cumulativas para os antagonistas seletivos dos receptores alfa-1 adrenérgicos. A partir disso, calcularemos alguns parâmetros farmacológicos, como o efeito máximo, PD2, que servirá para cálculo do PA2. E aqui nós temos os protocolos para verificarmos como é que vai estar ocorrendo o efeito dessa molécula na prole de animais submetidos a essa restrição proteica. Para isso, nós realizaremos curva, concentração e efeito cumulativas para a fenilefrina, na ausência e presença do composto e também da prazosina, em anéis com endotélio íntegro e sem endotélio, e para isso faremos na prole do grupo controle e do grupo hipoproteico. Calcularemos também o efeito máximo e o PD2. Como já falado, também realizaremos o ensaio de toxicidade aguda oral, que será realizado conforme a OECD 423, e que o mesmo é realizado em 2 etapas. Nós teremos, então, 2 grupos, o grupo controle e o grupo teste. O grupo controle receberá água filtrada e o grupo teste vai estar recebendo, então, o composto. Esses animais, os camundongos suínos fêmeas, passarão por um jejum de 3 a 4 horas. Em seguida, cada grupo receberá aí o veículo e, posteriormente, eles também permanecerão por um jejum durante 2 horas. Após esse jejum, a gente vai fazer, então, algumas análises. Iremos realizar observações durante os primeiros 30 minutos, de forma periódica, nas primeiras 24 horas, de forma periódica, nos primeiros 30 minutos, nessas 24 horas, de forma periódica, e diariamente, durante 14 dias, em que a gente vai estar observando sinais de toxicidade, certo? O comportamento desses animais, a pielorreção. Iremos também medir o consumo de água e de ração para ver se esse composto ele foi capaz de ocasionar e trazer esses efeitos de toxicidade. Em seguida, após esses 14 dias, os animais serão eutanasiados. Caso seja observada alguma alteração na autópsia, realizaremos, então, o estudo histopatológico. E também iremos verificar a resposta ao nosso composto na pressão arterial de ratos acordados. Esses animais, eles serão anestesiados com ketamina e xilazina. Em seguida, a artéria e a veia femoral serão canulados, receberão uma dose de antibiótico e 24 horas após esse procedimento cirúrgico, será conectado a artéria a um transdutor e, a partir disso, iremos ter os dados, então, da pressão arterial média, em que serão administrados aí alguns compostos. Então, teremos o grupo da solução salina, da prazosina e do composto 7A, e, a partir disso, a gente vai estar observando como é que essa pressão arterial ela vai estar se comportando aí frente à administração desses compostos. Na análise estatística, os valores serão expressos como média, mais ou menos erro padrão da média. Utilizaremos o programa Prisma para diferenciar entre os grupos. O teste T-Students para amostras independentes, uma nova de 1 ou 2 vias, seguida do pós-teste. E o nível de significância é o P menor que 0,05. E aqui gostaria de agradecer a vocês, a atenção de todos, e estou aberta a dúvidas, a sugestões, e aqui também vocês têm o meu e-mail, caso queiram perguntar, ter mais informações sobre o projeto. Obrigada pela apresentação, Silviane, parabéns.
Obrigada, eu que agradeço, Mayara. Pessoal, alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui no chat. Sim, aí no caso, os animais eles vão ser expostos à desnutrição proteica já desde antes de serem concebidos da mãe, é isso? Quando for confirmada a prenhez, essas ratas elas irão ser divididas então em dois grupos, o grupo controle e o grupo que vai estar recebendo essa dieta hipoproteica, e elas vão estar recebendo essas respectivas dietas durante a gestação e lactação. Após o desmame, os filhotes eles são separados e passarão a receber a dieta padrão de biotério, a labina, e em seguida essas análises serão realizadas. Obrigada. Nada, Mara. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Caso não tenha, a gente passa para a próxima apresentação.